Lá no céu, todos os justos apreciavam muito um pão especial que o próprio Deus fazia. Comer daquele pão preparado pela mão de Deus era realmente estar no paraíso. E muitos justos queriam aprender a receita. E em suas mansões celestiais faziam muitas tentativas, usando os ingredientes que tinham, para fazer um bolo igual àquele de Deus. Porém, os bolos nunca ficavam bons. Um dia, Josué, Davi, Salomão, Moisés e Daniel foram conversar com Deus. E lhe perguntaram: Senhor, o que nós estamos fazendo de errado na receita do nosso pão? E Deus perguntou: depende, como é que vocês estão fazendo? E Josué foi o primeiro a responder: Senhor, eu tenho usado o fermento do sucesso. E Deus lhe disse: Josué, o problema do fermento do sucesso é que ele cresce e passa muito depressa. E as pessoas não conseguem sentir direito o seu sabor. E você, Davi? Davi então disse para Deus: Senhor, eu tenho utilizado o fermento da riqueza. E Deus lhe disse: o problema deste fermento, Davi, é que você acaba comendo o bolo sozinho e não compartilha com ninguém. E no final, o seu sabor é muito amargo. E você, Salomão, como tem feito o seu pão? E ele disse: Senhor, tenho utilizado o fermento da beleza. E Deus lhe respondeu: esse fermento é muito parecido com o fermento da riqueza. Por fora parece muito bonito, mas por dentro ele se torna escuro e murcha rápido. Foi então que Moisés, tomando a palavra, disse: Senhor, eu tenho usado no meu pão o fermento da justiça. E Deus disse a Moisés: o problema deste fermento, meu filho, é que a justiça não pode ser repartida igualmente para todo mundo por pura incapacidade. Nem todos conseguem receber a mesma porção. Foi quando Daniel disse: Senhor, eu tenho utilizado no meu pão o fermento do jejum e da oração. E Deus falou: ora, Daniel, se você vai ficar orando e jejuando, e os convidados também, como provarão o sabor deste pão? E todos eles, vendo que seus ingredientes falhavam e que seus pães não ficavam bons, perguntaram para Deus: conte-nos, Senhor, qual o segredo do seu pão? E Deus disse: no meu pão eu não uso fermento, não. E todos disseram: como, Senhor? Como um pão pode crescer sem fermento? E Deus disse: o fermento é o símbolo do pecado. Se eu usar o fermento no meu pão, o pão também não ficará bom. Jesus Cristo é o pão da vida e Ele não tem nenhum pecado. Por isso, eu só uso no meu pão o ingrediente do meu filho. E todos disseram: e como que ele cresce? Porque o ingrediente do meu filho é mais poderoso do que o fermento. É o ingrediente do amor, que todos podem provar, sejam pequenos ou grandes, bons ou maus. E até aqueles que são inimigos do meu filho provaram o sabor deste pão quando ele morria na cruz e rogou a mim dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando alguém prova deste pão da vida, cujo ingrediente é o meu filho Jesus,
passa a desfrutar do verdadeiro amor e daquela riqueza eterna que nunca perece e jamais envelhece. E o seu sabor nunca se acaba, porque quem dele prova recebe a vida eterna.